Olá, meus alunos do terceiro ano de matemática, né? Vamos começar mais uma sequência didática. Hoje vamos falar sobre elipse. A elipse. Elipse nada mais é do que um corte transversal feito em um cone. Eu tenho um cone, aí eu vou fazer um corte transversal e a partir desse corte vai originar o quê? A nossa elipse. Definição. Um elipse é o lugar geométrico formado pelas posições ocupadas por um ponto que se move em um plano de maneira que a soma de suas distâncias, a distância a dois pontos fixos no referido plano é sempre igual a uma constante maior do que a distância entre os dois pontos fixos. Certo? Vamos ver mais na frente cada um desses segmentos. Vamos começar pela primeira observação. Os pontos fixos são denominados focos da elipse. A definição de uma elipse não exclui o caso em que o ponto móvel se encontra sobre o segmento retilíneo delimitado pelos focos. Então, quer dizer que esse ponto P, né, um ponto qualquer na elipse, eu vou ter o que aqui, ó? Vamos botar um ponto aqui qualquer, né? Então, um pontozinho P aqui. Essa é a definição, né? Vou botar um ponto que tem coordenadas x e y. Aí o que, é que vai acontecer? Essa distância aqui, né? F1 a P e F2 a P. Pronto. Aí o que, é que vai acontecer? Esse ponto P, ele pode estar na própria, entre os eixos, né? Ele pode estar entre os eixos F1 e F2. Então, nesse caso, pode ocorrer isso aqui, certo? Então, vamos passar aqui na frente e ver com mais detalhe. Então, vamos lá. Vamos lá. A reta que passa pelos focos é chamado de eixo focal. Então, quem é o eixo focal? Temos aqui, ó, o eixo X. Aí eu vou ter aqui, ó, F1, né? Tem esse pontozinho F1 e tem um pontozinho F2. Então, F1, F2. Então, o eixo X nada mais é do que o eixo focal, certo? Por quê? Porque é justamente onde tem os focos, F1 e F2. O eixo focal intercepta a elipse em dois pontos, A1 e A2, denominado vértice. Então, eu vou ter aqui, ó, o vértice A1, né? E o vértice A2, que é aqui do eixo focal, né? Porque é onde tem o nosso foco da elipse. O ponto sobre o eixo focal equidistante dos focos é denominado centro. Então, eu tenho aqui, ó, o centro da elipse. E a distância, botar aqui, ó, distância da origem a F1 é igual à distância da origem a F2. A reta que passa pelo centro é perpendicular ao eixo focal e é chamada de eixo normal. Então, aqui, ó, você pode ver que isso aqui é o plano cartesiano, né? A origem aqui coincide com a origem do plano cartesiano. O que acontece? Nesse caso aí, eu vou ter o quê? Que vai ser perpendicular e é chamado de eixo normal, certo? Chamado de eixo normal. Aí eu tenho aqui, ó, o eixo normal intercepta a elipse em dois pontos, B1, né? Ele vai ter aqui, ó, o ponto B1 e o ponto B2. E o segmento B1 e B2 é denominado de eixo menor. Então eu vou ter aqui, ó, onde tem o foco, nesse caso, né? Que é o eixo X, é o eixo maior, e a reta perpendicular ao eixo focal, que é chamado de eixo normal, ela é chamada de eixo menor também, certo? Então vamos lá, equação padrão da elipse. O que é que diz a equação padrão da elipse? Considera a elipse cujo centro está na origem, né? Temos aqui, ó, o centrozinho na origem. E o eixo focal é coincidente com o eixo X. Então, aqui, ó, o eixo focal é o eixo X. Então, vamos lá. Uma vez que o centro O é o centro médio do segmento F1 e F2, igual a gente vimos, né? Que a origem aqui vai ser F1 e F2. Atribuímos a F1 e F2 as coordenadas menos C e 0, né? F1, F2, C e 0, respectivamente, sendo C uma constante positiva. Então, nesse caso, C é um número positivo, pois se trata-se de um segmento de reta, né? Isso nós estamos falando de um comprimento, né? Então, nesse caso, ele é positivo. E seja PX, seja P com coordenadas x e y,
qualquer ponto sobre a elipse. Então, aqui, ó, nesse caso, a gente marcou aqui, ó, o pontozinho P. Ó. O que acontece? Então, segundo a definição de elipse, o ponto P deve satisfazer as condições geométricas. Qual é a condição? Que a distância de F1 a P, né? Vamos botar aqui, ó, essa distância aqui, ó, de F1 a P, mais a distância de F2 a P, certo? Esse aí é igual a quem? Esse aí é igual a 2A. O que vai ser 2A? 2A, gente, vamos ver que podemos formar um triângulo retângulo. De que maneira que a gente podemos formar esse triângulo retângulo? Deixa eu só apagar aqui que eu risquei, né? Fica melhor a compreensão. Vamos imaginar essa seguinte situação. Eu vou ter aqui, ó, um eixo, né? Certo. Daqui para cá eu vou ter outro eixo e daqui para cá eu vou ter esse eixo aqui. Se nós observarmos, vamos ver o quê? Que aí tem o quê? Um triângulo retângulo. Certo? Aí eu vou ter o quê? Daqui para cá é C. Então aqui eu tenho uma coordenada C. Daqui para cá eu tenho B, que é a distância da origem ao ponto B. E aqui é justamente quem? A. Então, a distância, vou botar aqui de azul, a distânciazinha aqui, ó, de F1 a P e de F2 a P, eu vou ter o quê? Que é igual a 2 vezes a hipotenusa desse triângulo. Então, se eu pegar aí, ó, o módulo, né, porque tem que ser positivo, estamos falando de comprimento, né? O módulo aí, ó, o módulo de F1 ao ponto P, né? Podemos encontrar essa distância usando a distância entre dois pontos lá da geometria analítica, mais F2 ao ponto P, essa soma é igual a 2 vezes a hipotenusa desse triângulo, onde eu tenho como coordenado, como cateto, a distância da origem ao foco 2 e a distância da origem ao ponto B. E através daí a gente aplica o quê? O teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Professor, esse ponto P, gente, esse ponto P ele pode estar em qualquer lugar da elipse. A distância sempre será a mesma. Aqui, ó, se ele tiver aqui, então a distância aqui, ó. Vamos botar aqui, botar verde aqui, ó. Botar aqui um ponto P1. Um ponto P1, né? Ponto P', de coordenadas x e y. Então, vou ter o quê? Ó? Que a distância desse ponto P a F1, a distância desse ponto P a F2, também vai ser igual a quem? A 2A. Então, dessa maneira, é a distância. A soma da distância entre esses dois pontos é 2 vezes a hipotenusa desse triângulo retângulo, formado pelos catetos, pelo foco e pelo ponto B1, que faz parte do eixo menor, certo? Aí o que é que diz aqui a definição? Uma vez que o centro O é o ponto médio do segmento F1 e F2, atribuímos a F1 e F2 as coordenadas, né? Menos C e 0 e C e 0, respectivamente, sendo C uma constante positiva. Seja P, um ponto P, né? Com coordenada x e y qualquer, ponto sobre a elipse. Então, segundo a definição de elipse, o que acontece? Segundo a definição de elipse, o ponto P deve satisfazer a condição geométrica, que F, o foco 1 AP mais o foco 2 AP é igual a 2 vezes A, que é igual a 2 vezes a hipotenusa, onde A é uma constante positiva maior do que C. Olha, outro detalhe, o A tem que ser maior do que C, então aqui, ó, tem que o A. Mas, gente, isso aí fica nítido quando a gente leva lá para o triângulo retângulo, porque aqui, ó, no triângulo retângulo, vamos tirar o triângulozinho aqui, para a gente observar. Pronto, aqui o triângulo retângulo, tirando ali da elipse, né? Eu vou ter aqui, ó. Aí aqui vai ser a hipotenusa, né? Aqui vai ser B, aqui vai ser C, perdão, e aqui vai ser B. Então, nesse caso, A é maior do que B e A é maior do que C. Por quê? Porque A é a nossa hipotenusa. E a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Então, pela definição de teorema de Pitágoras, a gente pode também garantir que A é maior do que C. Ok?
Então, vamos lá para o próximo. Pronto. Dessa forma, a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular a distância entre dois pontos. Como é que vamos calcular a distância entre dois pontos aqui? Lembrando que a distância entre dois pontos, né, é o que? É x2 menos x1 mais ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, tudo isso sobre uma raiz quadrada. Então, eu tenho aqui, ó, x menos c ao quadrado, né? Eu vou ter x, eu peguei aqui como sendo o segundo ponto, x, aqui, ó, x, né? Menos c, aí ao quadrado, mais y menos zero, que vai ser o y ao quadrado, mais x mais c, pegando aqui agora o segundo ponto, mais y menos y0, que vai dar y ao quadrado. Tudo isso aqui tem que ser igual a quem? A 2a. Lembrando, vou fazer aqui o desenhozinho, lembrando aqui, ó, a gente tem esse aqui o ponto B, daqui para cá é o ponto C, né? A gente vai ter essa definiçãozinha aí, ó. Eu vou ter aqui, ó, A, aqui o segmento B e aqui o segmento C. Ok? Então tá aí a primeira parte. Então vamos lá. A fim de simplificar a equação, transpomos ao segundo membro o segundo radical, elevando ao quadrado. Simplificamos e reduzindo os termos semelhantes. Isso dá que cx mais a ao quadrado é igual a raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Novamente, elevamos ao quadrado e simplificamos, chegamos a. Então, vamos elevar ao quadrado e simplificar. Então, vou fazer esses cálculos para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, eu vou ter que a ao quadrado menos c ao quadrado, tudo isso multiplicado por x ao quadrado, mais a ao quadrado y ao quadrado, tudo isso igual a ao quadrado, que multiplica ao quadrado menos c ao quadrado. Vistos que 2a é maior do que 2c, não é isso? Porque se a é maior do que c, se eu multiplicar por 2, a ainda vai continuar sendo maior do que c. Então, 2a é maior do que 2. Então, se 2a é maior do que 2c, então a ao quadrado é maior do que c ao quadrado. E a ao quadrado menos c ao quadrado é um número positivo. Logo, a ao quadrado é maior do que c. Isso garante que seja positivo. Que podemos substituir pelo número positivo b ao quadrado. Então, a gente vai ter o quê? Que b ao quadrado multiplica x ao quadrado, mais a ao quadrado y ao quadrado, tudo isso igual ao quadrado que multiplica b ao quadrado. Certo? Que dividindo todo mundo por a ao quadrado menos b ao quadrado, assume essa forma. Então, aqui, ó, tem um tracinho aqui, né, que não saiu. Então, está aqui a equação da elipse. Essa equação, levando em consideração que ela faz parte do eixo x, viu, gente? Nós estamos tratando aqui, ó, que essa equação aqui da elipse, o foco dessa equação é o eixo x. Vou colocar aqui, ó, eixo x. Certo? Então, é x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, tudo isso igual a 1. Levando em consideração, ó, que eu tenho aqui ó, o foco 1 e o foco 2 no eixo x. E essa distância aqui, né, que é a distância A, e uma distância B, que essa distância B ela fica fora de quem? Da nossa elipse. Vamos lá, uma observaçãozinha aqui, ó. Primeira observação. O que acontece? Para elipse com foco no eixo Y e centro, 0 e 0, a equação é... Agora, nesse caso aqui, gente, o que é que vai acontecer? O foco da elipse é o eixo Y. Agora aqui, ó, é o eixo Y. Então, nesse caso, o que é que vai mudar? Aqui é o eixo Y. Então, eu tenho aqui, ó, foco 2 e o foco 1. Então, a equação vai ficar x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Ok? Então, o que é que mudou? Eu alternei os pontos A e B. Porque lá no x, quando o eixo é x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Nesse caso, como os focos estão no eixo y, e nesse caso, o eixo y agora é o eixo maior,
acontece que eu vou ter o foco no eixo Y, ele se torna um eixo maior e a equação é essa, ok? Pessoal, então a gente encerra aqui a nossa primeira parte da aula. O professor Judô e o professor Creito vão dar continuidade. Eles já vão vir com as outras observações e as resoluções de questões, ok? Tenham um bom dia, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.